Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Bem-vindos a mais um episódio do TPM Essência Integrativa. Aqui nós vamos falar sobre saúde, bem-estar e estilo de vida. Eu sou Vanessa Evangelista, mentora de nutricionistas e nutricionista integrativa. E hoje eu estou com uma convidada aqui, gente, que eu falo que dá vontade de colocar ela num potinho e levar para casa. Ela é médica com especialização em dermatologia, casada, mãe de 2 princesas e tem um príncipe no forninho. Doutora Thalita Morgado, seja muito bem-vinda. Obrigada, Van. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Super agradecida. Vamos falar muito sobre autocuidado, como trazer esse autocuidado para dentro dessa nossa rotina louca. Mas, para a gente começar, vamos falar um pouquinho aí, tá? De como foi sua trajetória. Eu falo que por trás de uma história de sucesso sempre tem uma história inspiradora. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa escolha pela dermatologia e como que foi esse processo para você se tornar dermatologista. Perfeito. Na verdade, eu sou a primeira médica da família. Antes de mim, meus pais comerciantes sempre batalharam muito. Minha mãe, o sonho dela sempre foi fazer medicina, fez direito. Eu falo que por um erro aí de percurso, mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E com a ajuda dos meus pais, graças a Deus, a gente conseguiu fazer. Eu falo que essa veia empreendedora vem no meu sangue mesmo, vem correndo no meu sangue por conta dos meus pais serem comerciantes. Então, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, de atender as pessoas. E eu não tenho a certeza que a lição sempre que meu pai me deixa e minha mãe me deixa sempre é a igualdade, a humanidade, esse atendimento humanizado. Meus pais sempre, independente da pessoa que eles atendiam na loja, no comércio deles, o atendimento era sempre de excelência, era um atendimento sempre humano mesmo, sabe? Sim. Então, eu falo que despertou em mim desde quando eu era pequenininha, porque eu trabalhei com eles por um tempo, fiquei até os 18 anos com eles, depois eu fiz o cursinho junto com o 3º ano, passei em medicina, fui morar em Volta Redonda, fiz os 6 anos para lá, encontrei meu marido, ele já estava para cá fazendo a residência, e depois dos 6 anos eu voltei para Taubaté e fui para São Paulo para fazer a especialização, para fazer a dermato. Aí dentro da dermato a gente tem muitas áreas a seguir, como toda profissão, né? Sempre gostei muito de pediatria na faculdade, mas na dermato eu quis trazer um pouquinho ainda da pediatria. Então minha tese de conclusão de curso foi em dermatologia pediátrica, amava como eu amo crianças. Sim. Até hoje, né? 3 filhos, né, gente? Dá pra entender isso, esse amor. Mas eu entendia que eu gostava de criança saudável, que é o que a gente gosta, né? Então, ver partes tristes dentro da medicina que envolvia a criança mexia muito comigo. Foi quando eu fui deixando um pouco de lado a dermatologia pediátrica. E essa dermatologia estética, que hoje é o que eu mais faço, foi tomando muita força. E é uma paixão, é uma coisa de doido, é muito bom. Eu acho que até essa coisa de você ter feito a parte da pediatria traz muito desse seu jeitinho, que eu falo que dá vontade de levar pra casa, né? É o jeito de falar, às vezes é o jeito de lidar. Muito acolhedora, muito carinhosa, sempre obrigada. minha dermato, gente. Ela é maravilhosa. Delícia, cuidar dela, gente, é tão difícil, linda desse jeito. Tá, vamos falar um pouquinho aí da parte CPF da Thalita. Vamos. Como que é? Porque eu acredito que muitas pessoas, as mulheres em especial que estão nos assistindo, vivem essa vida de equilibrar pratinhos, né? Hoje em dia a gente é muito multitarefa. Perfeito. Como que é pra você ser empreendedora, dermato, mãe, esposa, gestante e dar conta de tudo isso? E respirar no final de tudo isso, né? Pois é, ainda tem um cabelo e uma pele linda dessa. Eu falo que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente nunca vai dar conta de tudo. Eu sempre recebo nos meus stories, enfim, no Instagram. Nossa, doutora, como que você dá conta de tudo? Eu falo, gente, eu não dou conta de tudo. Eu vejo que tem prioridade naquele momento. É claro que a nossa família sempre vai ter ali o carro-chefe, o número 1. Com certeza. Né? Com certeza. Mas a gente tem que tentar equilibrar aos pouquinhos. E como eu te falei, que eu tenho essa veia mais empreendedora, isso desde a época dos meus pais, para mim foi um pouco mais fácil. Então, lidar com, claro que são segmentos totalmente diferentes, para mim
um mundo muito diferente o que eu vivo hoje do que eu vivia com meus pais. Mas trazer essa essência do negócio dos meus pais, essa essência do cuidado mesmo, me facilitou essa parte do empreendedorismo. Agora, lidar com a casa, lidar com criança, eu falo que, gente, é uma coisa de cada vez. Tem hora que a gente não vai dar conta mesmo, né? Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem não dar conta, isso passar em branco. Todo mundo me pergunta, mas sua pele é linda, você faz, né? Você deve fazer uma rotina de skincare maravilhosa. Todos eu falo, gente, tem dia que eu lavo o rosto e olhe lá. Que a gente porque isso vem até um pouquinho aí dentro dessa próxima pergunta que eu quero te fazer. Vem muito do estilo de vida que você tem com também, certeza, né, Thalita? Da sua alimentação. De dentro pra fora. É de dentro pra fora. Muita gente acha que cuidar da pele é só skincare e tratamentos estéticos. Não é. E é a mesma lógica da cirurgia plástica, né? Quando a gente faz uma cirurgia plástica, se a gente não continuar cuidando, o que acontece? A gente tem que cuidar de dentro pra fora, como sempre. E o que você diria, assim, num estilo de vida, de uma forma geral, que pode influenciar na aparência da pele? O que a pessoa tem que tomar cuidado, o que ela deveria mudar, enfim. Perfeito. Eu acho que assim, a coisa mais fácil que a gente pode mudar e que é no nosso dia a dia, água. Hidratação. Não tem como. Eu brinco que é igual uvinha passa. Se ela tá ali sem água, ela fica toda murchinha. E isso não vale só pro rosto, vale pro corpo todo, né? Então, a primeira coisa que é muito fácil da gente mudar é a hidratação. Segundo, são os hábitos de vida mesmo, né? O tabagismo, a ingesta de açúcar, carboidrato, que são altamente inflamatórios. Eu tenho pacientes que têm aquela rotina perfeita comigo na clínica de fazer procedimentos todo ano, mas às vezes, né, em contrapartida fuma, em contrapartida não faz uma atividade física, não se alimenta bem. Eu falo que não tem como brigar com o estilo de vida. Não tem. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu consultório, que eu não vou conseguir brigar. Às vezes a pessoa está comigo uma vez ao ano no consultório, ela vive com ela mesma os outros 364 dias. Pois é. Né? Uhum. Então, assim, não tem como. Eu falo que é uma união mesmo, né? Por isso que a nutrição é super importante, a alimentação é super importante, porque realmente a gente é feito do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente pensa. Sim, então, eu vejo muito nítido no consultório, pacientes assim que em 3 meses, só de mudar a alimentação, sono, hidratação, que eu até brinco, eu falo, gente, não adianta você comprar o creme mais top, mais caro, se você não bebe água, né, de dentro para fora. E ali a gente já vê mudança na pele, né? Com e certeza. Aí sim, você tem uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável dentro do possível também, né? Sem neura. Equilibrando os pratinhos. Eu acabei de falar, exato. E aí sim, você entra com um skincare apropriado para você, para sua pele. Aí esse conjunto é que vai trazer. Então, o dia que você só lava o rosto, você também comeu bem, você também bebeu a sua aguinha, você fez a sua atividade física, né? Então, é exatamente, é um equilíbrio, né? Eu falo, a dermatologia é extremamente importante, cuidado com a pele é extremamente importante, beber a água é importante, tanto quanto passar o creme hidratante, a hidratação tópica. Sim. Mas se não houver o conjunto ali, se não houver essa casadinha mesmo, que eu sempre falo para meus pacientes, a gente vai ficar lutando contra a maré, né? Com certeza. A gente não vence, não tem como. Com certeza. Tá, e eu lembro a primeira vez que eu passei com você, que eu falei assim, nossa, ela é diferente mesmo. Que você me pediu, assim, uma relação de exames, né? Vitaminas, minerais e bastante coisa da parte hormonal. Perfeito. Até onde os hormônios influenciam e como influenciam na pele da gente, na aparência, nos cuidados? Perfeito. Eu acho que assim, eu penso que a maior influência dos hormônios, né, durante a nossa vida, principalmente feminina, digamos assim, primeiro é a menstruação, a nossa menarca, né, a primeira menstruação. Temos fases, né? Temos Vai fases, mudando. Temos fases. Eu falo que todo mundo ensina pra gente o que é a primeira menstruação, mas ninguém prepara a gente pra menopausa. Você pode ver que... É mesmo. Você pode ver que hoje em dia as mães conversam muito mais com as crianças sobre a primeira menstruação, mas é muito difícil a nossa mãe conversar com a gente sobre a menopausa. Nossa, é verdade. Porque a gente vê elas passando por isso. Nunca parei pra pensar nisso. Então assim, são mudanças muito marcantes na vida, tanto quanto uma gestação, por exemplo, sim. né? Então assim, para mim as fases mais importantes de mudança de pele quanto aos hormônios é de fato a primeira menstruação.
é a fase gestacional que a gente tem também, toda essa mudança. Eu não digo, né, quando a gente está suplementando, anticoncepcional, enfim, não estou entrando nisso. Estou falando da parte fisiológica mesmo. Sim. A parte da gestação e a menopausa, que hoje em dia... eu falo que, graças a Deus, muitos pacientes procuram antes de entrar em menopausa. Que esse período do climatério, que é essa mudança a partir dos nossos 40 anos, é extremamente importante. Porque quando a paciente já chega para mim em menopausa, recuperar alguns danos ali daquela pele que sofreu durante esses anos de climatério é um pouco mais difícil, né? Mas 40 anos, quando a paciente chega para mim, eu acho perfeito. Porque ela vai entrar nesse perfil hormonal. Tô dentro, né? Então. Acho que eu tô com o pezinho mais lá, outra cá, então estamos juntas. Mas é isso, eu acho que as principais fases hormonais da mulher que impactam mesmo na vida dela são essas. A maior queixa das adolescentes, a acne, né? Quando começa esse turbilhão hormonal, a acne. A gestação pode trazer, com essa alteração hormonal, o melasma, que muitas mulheres têm medo, as manchinhas mais escuras na pele. A menopausa vai trazer o ressecamento da pele, vai trazer uma pele mais opaca, um cabelo mais quebradiço. Então, para mim, são esses 3 grandes marcos. E a menopausa eu ainda vejo como mais difícil porque nós não somos preparadas ao longo da vida. Eu digo por ensinamento caseiro mesmo, por ensinamento de dentro de casa, o que é a menopausa, ou o que, seja de grosso modo falando, né, o que a nossa mãe passou. Sim, né? sim. Então, para mim, são os grandes marcos de alteração hormonal que impactam mesmo na pele, na qualidade de vida, enfim. E tem algumas épocas, assim, alguns acontecimentos também que podem bagunçar essa situação dos hormônios, né? Eu lembro que você me salvou antes do meu casamento, eu não sei se foi o estresse ou a rotina que eu tava, enfim, que saiu várias espinhas em mim de fundo hormonal mesmo, né? Porque aqui assim, na libera parte de muito baixo. cortisol, altamente inflamatório. Então, assim, com certeza, períodos de estresse, de ansiedade. Influencia demais, né, Thalita? Eu pego muitas adolescentes, adolescentes, nos seus 17, 18 anos, que estão nessa fase pré-vestibular também, que também sai muita lesão acneica, sai muita alteração na pele, muita infecção de pele, porque também a imunidade cai um pouquinho mais, as infecções de pele ficam mais suscetíveis. Então, esses períodos marcantes da vida, com casamento, isso que eu falei do vestibular, enfim, qualquer episódio que faça a gente ficar um pouco mais estressado vai ser altamente inflamatório para o meu organismo. Aí que entra a importância da alimentação boa nesse período. Porque talvez quem esteja nesse momento não vai ter nem tempo, às vezes, de pensar num skincare muito elaborado. Sim. Né? Tirando o casamento, que a gente se prepara mesmo pro casamento, né? A mulher, verdade. principalmente. Mas o adolescente, por exemplo, quando está nesse período da faculdade, de escolher o que quer, ele não tem tempo para ficar pensando 100% em vou cuidar da minha pele. Então, a alimentação nesse momento é muito importante para manter a qualidade mesmo. E esse check-upzinho, né, que você costuma passar para os seus pacientes para deixar tudo em equilíbrio, né? Tem que avaliar de dentro para fora, porque senão não faz sentido, né? Eu brinco com os meus pacientes que cuidar do rosto é igual cuidar de uma reforma de uma casa. Vale a pena eu pintar uma parede se eu tenho um encanamento furado por dentro? Não. Vai passar um mês, essa parede que eu acabei de pintar, que estava linda, vai estar toda mofada, vai estar toda úmida. Então, e o inverso vale também, né? Vale a pena eu só trocar o encanamento, fazer um acabamentinho ali de massa e não pintar? Vai parecer que está inacabado. Então, uma coisa complementa a outra. Ó, tá vendo aí o comércio do meu pai? Ele me ajudou nessas analogias ali. Mas muito é exatamente bom, isso. Muito a gente tem que cuidar de dentro para fora mesmo. E você falou, né, da mulher em menopausa. Eu acredito que muitas mulheres que estão assistindo a gente ou já estão ou estão entrando aí nessa fase da vida. O que mais muda na pele da mulher? Quais são os cuidados diferentes que a mulher tem que ter nessa fase? Na verdade, assim, vou usar uma frase que as minhas pacientes falam pra mim. Doutora, mudou tudo. Caiu tudo. Elas me olham e falam assim, doutora, derreteu tudo aqui, me ajuda. Então, assim, a flacidez, ela chega com mais força, né? A gente vai sofrendo o processo de envelhecimento celular a partir dos nossos 30, que é a degradação, que a produção de colágeno diminui expressivamente, mas a partir dos 40 é onde a mulher sente, de fato, na pele, né? Então, eu falo que a flacidez, ela chega com mais força, o ressecamento
ressecamento da pele também chega, apesar de algumas pacientes apresentarem acne, espinha nessa época, né, do climatério, muitas falam sobre ressecamento e não só da pele, é ressecamento por todos os lugares. Então, eu falo que assim, é a hora mesmo da mulher ter mais força quanto a essa parte integrativa. Porque a gente vai cuidar da pele, sim, mas eu preciso da força de outras áreas para me ajudar a cuidar dessa pele. Porque não tem como eu brigar mesmo, porque os nossos cuidados dermatológicos, eles não são invasivos. Ainda mais eu que sigo uma linha, né, de naturalidade. Sim, a gente não que consegue. Eu amo. Isso é fato, né? Eu acho que isso vem vindo tomando muito mais força agora também. Sim, e que bom, mim, né? Todo mundo fala, né, a nova moda. Eu falei, não, gente, isso pra mim não é moda. Isso vem desde que eu formei na Dermato, graças a Deus tá ali, firme e forte no meu sangue, a naturalidade. Então, pra gente manter esse percurso de naturalidade, cuidar desse ressecamento, cuidar dessa flacidez, cuidar da queda de cabelo que pode vir também, né? Não só a queda, mas a mudança na estrutura do fio. Sim, fio mais ressecado, fio mais oleoso. Exato, pode dar mais frizz, pode dar mais quebra. Exatamente. Então, a gente tem que entender a necessidade de cada mulher e nem todas vão apresentar todos os sintomas. Tem algumas que passam nitidamente bem por essa fase, porque já vem de um histórico de vida legal, né? Então, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para a gente começar a se cuidar. Sim. Então, já vem de um histórico legal, mas o que mais impacta é a flacidez mesmo, corporal, não digo nem de face, flacidez de pele mesmo. A muscular também pode chegar, principalmente se a paciente não tem uma reserva ali. Então, a flacidez muscular com a flacidez de pele, face mesmo, flacidez mesmo de pele, juntou esses dois, ela tem essa sensação, tá despencando tudo, tá caindo tudo. Aí bate o desespero. Aí bate o desespero pra gente correr atrás. É porque é uma fase que, quando acontece isso, algumas mulheres têm até dificuldade de se reconhecer no espelho, Com né? certeza. Isso influencia muito no emocional, no psicológico. Impacta em todos os lados da vida. Todos. Desde o relacionamento até da parte profissional mesmo. Né? Dela não se reconhecer e ela não conseguir se posicionar no mercado, porque ela muitas vezes não tem vergonha de conversar com outra com pessoa. ela mesma. Exato. Olha só. Então, dermatologia estética não é só dermatologia estética. Não, vai muito além. Vai muito né? além. Eu falo que hoje, isso de ser é supérfluo, vou quando der. Eu acredito que tenha um impacto. Tem vários estudos científicos já falando sobre isso, né? Colocando em gráficos ansiedade, depressão, mulheres que se trataram e pararam de tomar antidepressivos porque se trataram, se sentiram melhor, conseguiram se posicionar no mercado, né? Então, assim, eu falo isso também, Van, até em mudança de carreira. Né? Sim. Posicionamento ali na mudança de carreira. A gente se sente mais segura, né? Com certeza. É o que eu sempre falo. Ninguém segura uma mulher segura. É verdade. É o que eu sempre falo. É engraçado que a gente estava falando dessa coisa de naturalidade. Uma vez meu marido falou assim pra mim, eu tinha feito alguma coisa lá com você. Ele falou assim, nossa, mas faz 10 anos, 12 anos que você faz esses procedimentos e eu nunca vi diferença. Eu falei, é isso! É sobre isso. É sobre isso. É pra você não ver diferença. Exato, né? É pra você Porque me achar se eu não tivesse fazendo, você veria a diferença. É pra você me achar com meus 10, 12 aninhos lá de trás, tá tudo certo. Exato. Sou eu mesma numa versão melhor. É isso, sabe? Essa é a naturalidade, né, Thalita? Essa é a naturalidade. Esse é o caminho que a gente tem percorrido agora. É o que eu falei, eu sempre segui essa linha. E que bom que todos os profissionais estão olhando por esse lado também, né? Porque da mesma forma que a gente tem pacientes que nos buscam querendo algo mais evidente, existem profissionais também que têm essa pegada um pouco mais agressiva. Então, que bom que tá todo mundo falando praticamente a mesma língua agora. Né? Porque realmente estava indo por um caminho que acho que não precisava. Sim, com certeza. Não precisava. Com certeza. Ô, Thalita, e fala uma coisa pra mim. Hoje em dia se fala muito de produtos sem sulfato, parabeno, sim. o quanto é prejudicial. Até onde isso realmente é prejudicial? A gente tem que ter medo? Como é que funciona isso? Van, eu acredito que
eu entro naquela história da balança de novo, sabe? Eu acho que faz sentido. Existe muito estudo sendo feito, né? Principalmente por conta dessas linhas veganas que têm surgido no Brasil, produzidas no Brasil, outras produzidas fora. Eu acredito sim. Mesmo exemplo do filtro solar. Filtro solar, se você usa ele uma vez, ok. Mas se você fica usando um filtro solar que não vale nada todos os dias, você está absorvendo coisa que não vale nada todos os dias. Né? Sim. Então, eu acredito sim que tenha efeito na nossa saúde, mas nunca que a gente vai deixar de usar um filtro solar, por exemplo, como a gente tem ouvido às vezes falar também por aí, né? Todos os estudos. Muitas pessoas falando, não uso. Eu uso mesmo. Pelo amor de Deus. Paciente minha vai usar sim. Sociedade Brasileira de Dermatologia indica sim o uso de filtro solar. Todos os estudos científicos robustos que a gente tem é para o uso, mas é claro que a gente vai usar produtos de boa qualidade, né? Na gestação, a gente tem um ou outro filtro que é de boa qualidade, mas que nós não indicamos usar, porque tem, por exemplo, octocrileno, que daí realmente é prejudicial para a gestação. Aí eu costumo orientar. Mas assim, Van, de coração, eu acho que a gente não tem que surtar por causa disso, sabe? É a mesma coisa que eu falo dentro da nutrição. Ai, meu Deus, fryer da câncer. Ai, meu Deus. Uma vez ou outra eu aqueço no micro-ondas, falaram que eu vou ter um problema sensacional. Gente, calma. Você não precisa viver dentro de uma bolha, porque se for assim, isso. Né? O nosso estresse nos adoece e a nossa rotina é estressante. Muito mais do que um micro-ondas, O que a gente vai fazer? Vamos todos morar numa fazenda, entendeu? Seria maravilhoso, É meu plano, lá na frente isso vai acontecer, é meu plano de vida, gente. Sim, vai acontecer. Seria maravilhoso, mas não existe isso, essa bolha não existe, porque a demanda do dia a dia, ela requer muito mais da gente do que ficar lá lendo uma bula de uma air fryer, lendo um manual de uma air fryer, uma bula de uma medicação para ver, não. Eu falo que se a gente lê a bula de um medicamento, a gente não toma nem... Não toma nada. Não toma nada. Nada. É claro que a gente vai tentar não tomar, é claro que não. Mas se precisar... Precisou. Né? É verdade. Né? Não tem que ser uma constância. Eu acho que em todas as áreas, né, Thalita? Nutrição, dermatologia, em tantas outras, o equilíbrio é o que vai predominar. É tudo. Equilibrar a balancinha é tudo. Para todas as áreas, todas, né? Não só da nossa vida, todas as profissões. É exatamente isso. A gente não pode nem se criar numa bolha e principalmente não criar os nossos filhos em uma bolha. Que eu acredito que, né, até por ter bastante amigas, enfim, pacientes que têm filhos, né? Eu vejo, às vezes, uma educação muito nessa redoma, sabe? Nessa redoma. E essa criança no futuro pode sofrer por causa disso. Com certeza. Sabe? Desses impactos. Porque, querendo ou não, a família é a nossa base. A gente aprende as principais coisas com eles, primeiras coisas com eles, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa aos nossos filhos também, né? Sim. E eu acho que conversar enquanto a pessoa também tem, principalmente os adolescentes, né? Que tem muito acesso às redes sociais, à internet. E eu falo que hoje em dia é tanta informação que chega a ser desinformação, né? Porque cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito. É muito terrorismo para ganhar engajamento. A gente tem muita influência dos blogueiros, a gente tem muita interferência, né? Em todas as áreas, realmente, dessas pessoas que têm grande influência, mas que às vezes não tem base para falar sobre aquilo. Exato. Né? Então, temos que tomar cuidado sim, porque os adolescentes são alvos bem fáceis de se atacar, porque tem informação, né? E agora umas dúvidas, assim, simples do dia a dia, mas que eu confesso que eu tenho também. Vamos lá. Banho quente. Faz tão mal, assim, pra pele. Ai, meu Deus, Vamos ela lá. chacoalhando a cabeça. Eu amo um banho quente, gente. Aqui. Querendo ou não, faz assim, tá, Van? O banho quente, ele retira a camada de proteção natural da nossa pele, né? Então, é igual a gente lavar uma louça gordurosa numa água quente que a gente tem na pia. Sim. A gente vai tirar todo esse sebo, essa camada de proteção mesmo da nossa pele. Isso favorece as dermatites, isso favorece lesão fúngica mesmo. Então, o banho quente e outra, foi o que eu falei do filtro solar. Se a gente tomasse banho uma vez só na vida, ok. Mas a gente toma banho todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, né? Então, sim, ele é prejudicial, mas entramos na balança.
quer um banho quente ali de vez em quando. No inverno, naquele dia muito frio. Entendeu? Né? Saiu, dá uma hidratadinha no corpo, capricha um pouquinho mais na hidratação, né? Eu falo sempre isso para meus pacientes. Agora, os que têm alguma condição de pele, por exemplo, a própria dermatite atópica, que acomete muito criança, enfim, aí eu costumo orientar mesmo a mãe que o banho quente vai impactar e vai atrasar aquele tratamento, aquela melhora. Mas assim, para quem não tem nenhuma doença de pele, nenhum ressecamento muito importante, na menopausa o banho quente interfere um pouco mais no climatério, porque a pele já é seca, já é ressecada. Então, se a gente tomar um banho quente, vai sentir aquele esturricado mesmo, sabe? Então, aí impacta um pouco mais. Mas é uma balança. Eu acho que mais vezes, obviamente, um banho morno e menos vezes um banho quente. Tomou banho quente, caprichar na hidratação, mas impacta sim. E isso de quantidade de banhos no dia, eu acho que vai nessa mesma linha, né? Perfeito. No verão, você tem necessidade, mulher, quando tá menstruada, Perfeito. tem necessidade de mais de um banho, vai num banhinho morno, ok. Deu pra segurar em um banho no dia, melhor. Perfeito. É isso e mesmo? assim, lembrar sempre dos banhos mais rápidos, né? Precisou de tomar mais banhos ao longo do dia, toma um banho mais rápido. Quanto mais tempo a pele ficar exposta àquela água mais quente, ou a própria água mesmo, mais ela vai perder essa camada de proteção. E isso vale também para os sabonetes, tá? Eu ia perguntar isso. Tem esses sabonetes aí que fala que elimina 99,9% dos germes. Pelo amor de Deus, tem não, germes, né? tem bactérias que são da nossa pele, a gente não precisa remover eles, né? Eu falo que existem situações em que esses sabonetes precisam ser utilizados. A maioria delas não é do nosso dia a dia. Então, eu não sou a favor desses sabonetes que retiram 99,99% dos germes, bactérias e tudo que tem ali, porque vai remover também essa camada de proteção natural da pele e que é benéfica para o nosso organismo. Aliás, é ela que nos protege das bactérias, dos vírus, das micoses, né, dos fungos, que são coisas ruins para a nossa pele. Então, eu não sou a favor. Inclusive, né, até falo para os meus pacientes para passar sabonete aonde precisa passar. Sim. Né, aonde precisa fazer a higiene. Aquela coisa que a gente ficava meia hora esfregando a barriga aqui no banheiro. Esquece. Passa onde precisa, sabe? O sabonete em outras áreas, claro, se não tiver sujo, né, se não... A gente vai lavar, com certeza. Claro. Mas sabonete em outras áreas, membro... barriga, perna. Na maioria das vezes isso não está sujo ao longo do dia. Sim, às vezes é aquele banho de hábito. Eu gosto de um banho antes de dormir porque me relaxa. Com certeza. Um banho na hora que eu acordo porque daí eu desperto. Mas você tomou banho pra dormir, acordou limpinho. Vai lá, é aquela aguinha um banhão bem feito no dia. E os outros é pra você ter a hora do relaxamento. Mãe, foge pro banheiro pra, né, relaxar. Entendeu? É banho, então, não, é fuga. Mãe, está tudo bem se vocês tomarem 3, 4, 5, mentira. Não pode. Mas é uma fuga, é um relaxamento mesmo. Mas evitar esses sabonetes que são muito pesados. Destes mais comerciais mesmo. Eu indico os mais hidratantes, que são os mais leitosos, né? Sim. Então, eu gosto muito. Meu marido fala que você... passa água e ele não sai do corpo. Porque o aspecto hidratante dele ele fica, fala, né? Ai, que nervoso, isso não sai do corpo. Eu falo, é esse mesmo, tem que usar. É esse que eu quero, é esse aí. Então, assim, tem que ter uma cautela, assim, no número de banhos, na temperatura da água. Quando começa a ficar muita fumacinha ali no banheiro, no box, já é uma água que tá muito quente. E a quantidade de vezes ao longo do dia. Tá. E esfoliação? É legal? Quantas vezes? É bem-vindo? Depende do tipo de pele? Depende do tipo de pele. Existem algumas peles que a gente sim orienta, mas mesmo as peles que a gente orienta, que são as que têm, né, mais oleosidade, um porinho mais dilatado, eu não indico fazer todos os dias em todos os banhos, tá? Exatamente pelo mesmo motivo. Retirei a camada de proteção natural da pele, essa pele vai estar mais exposta, essa pele vai tender a produzir mais sebo para poder proteger ela, né? Digo de esfoliação facial. Quanto mais eu esfolio, mais eu vou machucar essa pele e a minha pele vai entender que está desprotegida. O que ela vai fazer? Vai produzir sebo. Produzir o sebo para uma pele acneica é o horror. Vai dar mais acne. É o famoso efeito rebote que a gente ouve. Isso vale para aquelas escovinhas também. Aquelas escovinhas faciais, né? Vale para bucha vegetal, seja ela bucha vegetal, as que a gente compra mesmo, né? De loja. Vale também, porque tudo a gente está tirando a camada de proteção da pele. A gente está tirando que o nosso organismo, que foi produzido por aquele lá de cima maravilhosamente bem, para nos proteger.
né? Então, eu não indico, tem o seu espaço, esfoliação tem o seu espaço, principalmente quando a gente tem aquelas bolinhas no braço, né? Aquelas queratosezinhas pilares, as bolinhas, vale muito a pena, faz parte do tratamento, mas não é para todos os banhos, não é para todos os dias e não é para todos os pacientes, é para quem tem uma necessidade mesmo. Então, na minha rotina de skincare, que na maioria das vezes eu prescrevo, raramente vai ter a prescrição de um esfoliante, raramente mesmo. É só se o paciente me pede, porque querendo ou não, a limpeza diária ali, ela é bem suficiente. Ai, que legal. E por último, pra gente finalizar, uma coisa que tá se falando muito, isso já faz um tempo, o tal do nível de latinha. Ele é tudo aquilo mesmo que fala, que diz que ele faz e acontece? Acho que muita gente aí quer saber se essa dica realmente é valiosa. Ontem, né, para contextualizar, atendi uma paciente que tem 81 anos. Ela, a vida inteira, usou o nível de latinha. O que o nível de latinha tem, que viralizou, que todo mundo fala nele? Sim. Ele é altamente hidratante. Então, nos compostos dele, ele tem ativos que são altamente hidratantes. Então, assim, ele vai funcionar para um certo tipo de pele, mas ele não vai funcionar para outro tipo de pele. Eu tenho a pele extremamente oleosa. Se eu usar ele todos os dias, em todas as minhas rotinas da manhã e da noite, eu não vou dar conta. Vai ser acne para todo lado. Olha então, só. Assim, o nível de latinha, ele tem sim o seu espaço. Eu gosto muito dele para a área dos olhos, que é uma área que tende a envelhecer com mais facilidade, que é uma área mais sequinha. Para áreas de extensibilidade, cotovelo, joelho. Ou para uma pele que realmente entrou em menopausa, em climatério. Ou tenho pacientes também, que são pacientes super jovens, de 15, 20 anos, que têm a pele seca, que nasceu com a pele mais seca. Como, por exemplo, esses que têm dermatite atópica. Aí tudo bem. Aí você pode usar todo dia, né, na rotina. Aí tá livre. Agora a gente tem que saber para quem prescreve. É bom? É claro que é, porque senão ele não existiria há tantos anos assim, né? A gente tem que dar esse crédito pro nível de latinha também. Mas falar que é para todo mundo e para todas as peles... Como tudo, né? Como tudo. Nada é para todo tratamento mundo. Individualizado. É isso que eu sempre dá resultado. falo. É tratamento individualizado, é o que dá resultado. Ai, perfeito. Thalita, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, Van. Foi mais uma delícia vez. de bate-papo. Muito bom, passou tão rápido. E olha, quem está nos acompanhando no YouTube, curte, se inscreve para não perder nenhum episódio. Já compartilha com a amiga que eu tenho certeza que vai amar esse bate-papo. E deixa seu comentário, deixa suas dúvidas, que vai ser um prazer interagir com vocês. Lembrando também que estamos no Spotify e você também pode nos acompanhar na página do Instagram, @tpmnoar. E eu não posso deixar de agradecer aos meus patrocinadores, a doutora Rafaela Oliveira, que trabalha com harmonização facial e corporal e estética de uma forma geral, a clínica Performance Med, com profissionais especializados em cuidar da sua saúde, e também a maquiadora profissional Nicole Rossi, que é responsável por todas as minhas maquiagens aqui no TPM Essência Integrativa. É isso, muito obrigada, beijo, até a próxima.